habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Eu queria que os irmãos dissessem de uma maneira unânime essa parte que diz enviando aos anciãos por mãos de Barnabé e de Saulo. Distintos irmãos, a minha tônica aqui é falar sobre Barnabé. Os irmãos vão convir comigo que Saulo, que mudou para Paulo, denota-se que é um homem que tem uma ênfase de destaque nas Escrituras pelo fato de uma obra de Deus extraordinária através do mesmo. Os irmãos também vão convir comigo que Paulo viajou 3 viagens missionárias, escreveu 3 epístolas da tribo de Benjamim, um homem culto, um homem fasto nas Escrituras. Mas a minha intenção e o intuito nesta noite não é falar sobre Paulo, apesar da ênfase que a Bíblia insere sobre ele, mas a minha ter no seu companheiro, que é Barnabé. A biografia do mesmo, se os irmãos descorrerem as Escrituras, pouco se fala sobre o mesmo, mas a Bíblia faz alusão deste servo de Deus e traz-nos lições que podem ser enriquecedor. E diante do capítulo 11, versículo de número 28 ao 30, este texto sagrado descreve as qualidades de um homem de Deus chamado Barnabé. O capítulo 11 de Atos dos Apóstolos registra o início da obra de Deus na cidade de Antioquia. Antioquia era uma grande metrópole do norte, na Síria. Ali surgiu uma grande igreja. Todo o colegial apostólico se reuniu na igreja matriz em Jerusalém para escolher um homem para consolidar o trabalho do Senhor naquela cidade, que é Antioquia. Então o nome de Barnabé foi aprovado por unanimidade. A palavra unanimidade quer dizer todos no mesmo parecer, no mesmo propósito. Interessante é tudo isso para confirmar, solidificar a igreja do Senhor em Antioquia da Síria. Tem 2 Antioquias na Bíblia, Antioquia da Pisídia e Antioquia da Síria. Agora, notem aqui, o trabalho do Senhor prosperou muito. E muita gente se uniu ao Senhor naquele lugar, em Antioquia da Síria. A igreja cresceu, progrediu, porque a igreja é como erva daninha. É uma analogia grotesca, mas é a verdade. Se arrancar ou matar um crente, Deus faz botar mais 5 no lugar. Porque a obra não é de Deus, do homem, é de Deus. E esta obra, ela não decresce, ela cresce, progressiva. Entendemos então, irmãos, que a obra de Deus, ela tem progresso, êxodo, independente dos desafios que existem. O pastor que já está no Senhor, pastor Antônio Nós, ele, quando começou a pastorear a igreja americana, a igreja crescendo, tinha alguns estrangeiros ao redor que jogavam pedra nos cultos, durante o culto, para neutralizar o culto, para parar o culto, uma perseguição hostil da parte deles, mas a igreja continuou crescendo. Ele assumiu a igreja com 3 congregações, partiu para a eternidade, entregando 87 igrejas. Irmão, a obra é de Deus, a igreja do Senhor. Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Ninguém vai parar, mesmo que tenham que tentam usar todos os meios sagazes para tentar estorvar, impedir,
interessante que, ao analisar este ponto, notem que aqui, em meio ao crescimento da Antioquia, aparece Barnabé e Saulo. E é sobre este servo de Deus abnegado que eu quero me ater, que é Barnabé. Extrair algumas características que são peculiares para os dias modernos. E uma das primeiras características que eu quero destacar, dar ênfase nesta noite, é que, segundo a Bíblia, Barnabé era um homem bom. Repetindo, Barnabé era um homem bom. E se os irmãos analisarem a Bíblia, Gálatas capítulo 5, versículo 22, Barnabé possui o fruto do Espírito, que é um deles, a bondade. É interessante, irmão, que as obras da carne estão no plural e o fruto está no singular. Mas é impressionante que são 9 frutos. Só que a Bíblia faz questão de inserir no singular. Por quê? Porque é como um fruto de uva. Uva que contém 9 gomos, dentre eles que é bondade. Bom. Por que ele era um homem bom? É uma pergunta interessante. Certamente, algumas atitudes de Barnabé, registradas na Escritura, qualificam como um homem de bem, um homem bom. Certa vez, um pai de família falou para o seu genro: rapaz, você tem algumas diferenças comigo, mas você é um bom homem. Certa vez eu vi um ator americano falar, uma atriz falar com um ator americano num filme, dizendo: Jack, você é um bom homem. É interessante que normalmente as pessoas usam a expressão bom homem como adágio, provérbio. É interessante, mas de acordo com Atos capítulo 4, versículo 36, o nome anterior de Barnabé era José. Era israelita da tribo de Levi. Notem aqui, irmão, que Paulo era de Benjamim. Barnabé era da tribo de Levi, nascido na ilha de Chipre. É interessante, os apóstolos mudaram o nome dele para Barnabé, que quer dizer filho da consolação. Consolação. Se tem uma coisa que Deus é perito, especialista, é consolar crente conturbado. Aleluia. Crente aflito, crente agoniado, crente quieto. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Deus te trouxe a este culto para consolar o teu coração. Não há desespero que seja que chegue no clímax, no ápice, que Deus não console. Irmão, o próprio Deus, Jesus, precisou de consolo da criatura. Agora, irmão, olha o mistério e o paradoxo. O Criador foi consolado pela criatura. Lá em heresia, está na Bíblia. Quando Jesus estava no Getsemane, a Bíblia diz que o seu suor tornou-se em grandes. Tem pessoas que não dão essa ênfase, né? Grandes gotas de sangue. Então não é aquelas gotinhas, eram grandes gotas de sangue. A agonia chegou no ápice. De repente aparece um anjo, criatura, consolando o Criador. E nós temos o Espírito Santo para nos consolar nos momentos de desespero, Eu tenho algo de Deus para lhe dizer aqui com embasamento nas Escrituras. Não se entregue ao pânico, ao desespero. O consolo de Deus está chegando aí. Que quer dizer uma prensa de azeite. Eu quero fazer uma paralela de missão didática dessa palavra prensa de azeite. Vamos ser taxativos, franco com o outro, porque pregador, de hipótese alguma, pode ser demagogo, tem que ser, falar a verdade sempre. Irmão, tem momento que passamos na vida que é uma prensa de azeite. É daí ponta de fato, parece que nada dá certo. A pesquisa parece que aumenta, a
chega ao desespero. Mas Deus te diz: eu estou aqui para te consolar. Glória a Deus. Eu estou sentindo a graça de Deus. Dos pés, ergue-te do pó da cinza, continua marchando. Não é tempo de parar, de estacionar, de recuar, de retroceder. É tempo de continuar marchando para frente, porque o céu te espera. Recebe nesta noite a palavra de Deus e seja consolado através da mesma. O pastor presidente, pastor Raimundo, da cidade de Idaiatuba, não faço questão de citar o nome. Ele estava no reunião do obreiro falando: irmãos, eu passei uma agonia tão grande, um desespero. Minha esposa dormindo na cama. Tem coisas que você não pode contar para a esposa, que às vezes ela não tem estrutura para suportar. E ele ali, aquela angústia: estou sentindo Deus aqui nesta noite. Irmãos, o papai está aqui, pode crer, pode acreditar. Estou pregando aqui, mas eu senti uma graça diferenciada. Aleluia. Eu estou vindo de um culto que preguei hoje à tarde, e a presença de Deus foi notável naquele lugar. E a presença de Deus ainda continua se alastrando até este culto esta noite. Aleluia. Como vocês estão sentindo a graça de Deus fluir? Está agoniado a tua alma, a inquietação a tua alma, em agonia a tua alma, mas descansa no Senhor nesta noite. Então, o nome Barnabé, conforme vos expus, quer dizer filho da consolação. É impressionante que, identificando assim como um homem pacificador, cheio de bondade, Barnabé vendeu uma propriedade e investiu todo o dinheiro na obra de Deus. Isso aqui, irmãos, não é regra, foi um caso à parte, só se Deus tocar no seu coração. Amém, meus irmãos? Portanto, conforme diz o texto, Atos capítulo 4, versículo 37, era um homem bom e generoso.
ele tinha uma facilidade de socorrer aqueles que precisavam, de estender as mãos amigas, de estender as mãos generosas. Irmãos, uma das coisas mais difíceis, do meu ponto de vista, no ocular humano, é viver de favores, mas ter situações que Deus permite para quebrar o teu ego. Estou falando experimental, não é teoria, não é experiência alheia, estou falando experimental de mim. Nunca, uma coisa que eu aborreço é depender de favores, para ninguém jogar no seu rosto, mas Deus permite situações para que você saiba que Deus faz como quer, manda na sua vida. Pessoas que eu nunca imaginei na minha vida já chegou na minha casa com cesta básica, com compras na minha casa. Nunca imaginei isso. Já aconteceu. Pessoas já chegaram em mim, já me deram dinheiro e através desse mesmo eu procurar resolver alguns problemas financeiros. Por que eu estou falando isso? Porque Barnabé, ele tinha deleite, prazer em ajudar aqueles que precisavam, aqueles que estavam em situações de adversidade. Conforme diz o texto, ele era um homem generoso, generosidade. É interessante, irmão, que Barnabé acreditou no ministério de Paulo e apresentou aos apóstolos. É impressionante que mesmo que ele sendo um homem generoso, bondoso, foi ele, através dele, que os apóstolos conheciam pessoalmente Paulo, ou seja, Saulo. Mas por que eu estou falando isso? Tem pessoas que são egocêntricas, acham que não precisa de ninguém. Irmão, você achando ruim ou não, você precisa de alguém para fazer o intermediário, seu mediador. Não podemos ser egoístas demais que não precisemos de alguém para fazer a ponte. Para você crescer no ministério, precisa do seu pastor que fale com o presidente. Para você entrar no emprego, às vezes precisa de alguém lá que te conhece para fazer a ponte. Achando ruim ou não, você precisa de alguém para te ajudar. E Deus está tocando no meu coração que Ele vai usar alguém para te abençoar. Deus vai usar alguém para te honrar. Eu não sei se é no trabalho, eu não sei se é no ministério, mas Deus vai tocar no coração de alguém e você vai chegar lá. O quanto ele era generoso, que segundo alguns teólogos diz que Barnabé investia no potencial das pessoas. Eu quero que os irmãos pensem bem, ele investia no potencial das pessoas. Se você tinha uma vocação, ele investia. Ao contrário de alguns, eu não estou aqui para desabafar, meu irmão, faz 25 anos que eu falo desse evangelho, não estou para desabafar, mas ao contrário de alguns aí, que ao invés de investir, querem, sabe o que? Matar na unha. Irmão, quando eu comecei a pregar, meu Pai eterno, não foi fácil, foi espinhoso. Alguém tentou me barrar, mas quando Deus tem algo na vida de alguém, quando Deus tem algo na vida de alguém, ninguém impede, ninguém interfere, porque a obra é de Deus. Ele tinha prazer em investir no potencial. E ainda, Barnabé mais uma vez investiu no ministério de Paulo. Foi buscar o Tarso e levou em Antioquia, aonde se tornou uma grande escola de preparação missionária para ambos, conforme diz em Atos capítulo 11, versículo 25.